Fala, fala pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Como é que está aí o nosso vídeo, o nosso áudio? Tudo ok? Me dê um retorno aí, por favor, para a gente poder dar início aqui à nossa aula. Excelente noite aí para todo mundo. Todos me escutam bem? Beleza, imagem e som ok? Então vamos lá. Uma excelente noite para todos vocês, em mais uma aula aqui do nosso canal, no Contabilidade Facilitada, nesse projeto que nós estamos em andamento para a Polícia Federal, o concurso aí que está se aproximando, e a gente sabe o quão importante é estar aqui com vocês todas as semanas, conforme o nosso cronograma. Antes de mais nada, quero dar um recado breve para vocês. Se houver alguma interferência na aula, eu vou fazer uma pequena pausa. Eu estava passando mal desde quinta-feira, né? Muito mal mesmo. Eu quase tive que adiar essa aula com vocês, mas eu acordei melhor hoje. Então, em respeito e compromisso a vocês, nossos alunos aqui do Contabilidade Facilitada, estamos cumprindo a nossa aula, sabendo que o nosso tempo é curto e que vocês precisam estar prontos para a prova da Polícia Federal. Então, se acontecer algo, eu vou dar uma pequena pausa aqui e a gente volta rapidamente. Beleza? Então é isso. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula. Se por um acaso você ainda não me conhece, eu sou o Ricardo Razzi, professor de contabilidade para concursos e exames há mais de 11 anos. Já estou aí na luta, né, com os concurseiros há bastante tempo. Já fui concurseiro também ao longo aí de mais de 6 anos. Consegui várias aprovações, várias reprovações também. Tudo isso me moldou e construiu uma casca para que eu pudesse ajudar mais de 100 mil alunos em todo o Brasil durante todos esses anos. Participei diretamente das turmas da PF de 2018 e 2021. Então, formei vários alunos ali. E agora, especificamente com vocês, nessa turma de 2025 e 2026, porque teremos ali convocados, né, mais 1.000 aprovados no ano seguinte, que é o ano de 2026. Então, estaremos juntos aí nesse concurso histórico da Polícia Federal. Mais uma vez eu reforço, é um concurso histórico e basta você se dedicar, correr atrás do seu objetivo para colocar o nome ali na lista de aprovado, porque se a gente for olhar o histórico de concursos da Polícia Federal, a gente sabe que ela vai chamar todos os candidatos aprovados ali. Beleza? Então, é isso. Na aula de hoje, vamos tratar especificamente da Lei 6.404, a Lei Societária, Lei das Sociedades Anônimas. Estudar legislação a gente sabe que é chato, é maçante, é complicado, mas se faz necessário. E é por isso que a gente fez essa aula hoje para vocês, uma aula com a didática que vocês já conhecem, que é a didática aqui do Contabilidade Facilitada, com pontos importantes a respeito da lei, trazendo sempre exemplos práticos e também muitas questões, ok? Estamos com as matrículas do nosso curso de Contabilidade para PF, um curso 100% focado neste concurso, 100% focado na banca. Já estamos com vários alunos lá participando desse projeto conosco. Repito mais uma vez, não é um curso para massa, não é um curso para todo mundo, é um curso para quem quer gabaritar contabilidade na Polícia Federal. Já tivemos esse curso em 2021, foi um sucesso total, centenas de aprovados foram alunos nossos, e agora a gente trouxe esse curso novamente totalmente atualizado, reformulado, com novos entendimentos da banca, novas questões atualizadas lá e comentadas, porém mantendo a mesma metodologia de sempre. Beleza? Então, sem mais delongas, a gente não tem tempo a perder, vamos ser direto e objetivos como sempre. Se tiverem dúvidas, se quiserem comentar qualquer coisa, o chat está disponível. No final eu vou parar, como em todas as aulas, vou responder vocês. A nossa equipe também está à disposição e é um prazer enorme poder estar com vocês aqui nesta noite. Beleza? Então vamos lá dar início à nossa aula de fato. O que nós vamos trabalhar aqui? Mencionei com vocês, é a nossa Lei 6.404 de 1976. E aí, essa lei cai muito ou cai pouco no concurso da PF? Essa lei cai demais, vai chover, vai despencar
assunto que traga a Lei 6.404 de forma explícita ou de forma implícita também nas questões, porque ela pode cobrar uma questão que não vai explicitar ali a Lei 6.404, mas você vai ter que ter um conhecimento da lei para você conseguir responder determinado item. Beleza? Então vamos começar com o artigo 175. Antes de mais nada, professor, eu preciso estudar a lei inteira? É claro que não. É óbvio que não. A lei societária, ela é enorme. Ela tem ali, salvo engano, mais de 300 artigos. Não lembro de cabeça agora, mas é em média 300 artigos. Você vai estudar ela toda? Não. Você vai estudar o que é pertinente para o seu concurso e o que é pertinente especificamente para o concurso da Polícia Federal. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje com vocês, ok? Sobre o artigo 175, o que você precisa saber? O exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Então, o que você precisa saber disso? 1 ano não é 12 meses. 1 ano não é 365 dias. Ah, como assim, professor? Aqui a gente vai entrar no âmbito jurídico. Infelizmente, para o âmbito jurídico, 1 ano ele pode ser mensurado em ano, meses e dias. Então, se por um acaso a questão falar assim, o exercício social terá duração de 12 meses, tá certo? Pode até ser que esteja, mas é contestável, porque 1 ano é 1 ano, 12 meses são 12 meses, 365 dias são 365 dias. O que eu quero que você grave para a sua prova é o seguinte: o exercício social ele é de 1 ano, ponto. Se a questão colocar qualquer outra coisa, aí é tudo contestável, beleza? E quem é que vai definir a data limite, a data do término do exercício social? Quem define isso é o estatuto. Tá aí, ó. O estatuto ele tem poder de finalizar o seu exercício social. Grave isso. Só que a gente tem 2 exceções. Beleza. Quais são essas exceções? A primeira exceção é quando há a constituição da empresa. Então vamos lá, ó. Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter natureza diversa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos voltar aqui, ficar pertinho de vocês. Olha só, você constituiu a sua empresa, por exemplo, em novembro. E aí o seu exercício social, segundo o seu estatuto, ele vai findar em 31/12. Então, olha só, a sua empresa foi constituída em novembro e o seu exercício social finda em 31/12. O primeiro exercício social, o primeiro ano de operação da empresa, ele vai ter 1 ano? Não, não vai ter 1 ano. Ou ele vai ter 1 mês e 1 ano, que é finalizar ali 2 meses, na verdade, né? Novembro e dezembro, mais 1 ano, ou ele vai ter 2 meses. Só que isso é no primeiro ano de operação. No segundo ano de operação, aí sim ele já vai fazer o seu ciclo normal, que é a duração de 1 ano. O mesmo acontece para a alteração estatutária. Imagine que no meio do exercício social, você fez uma alteração no seu estatuto. Então, naquele resto de exercício social, você vai ter que cumprir ali a sua alteração. Então, você vai ter aquele período remanescente, mais 1 ano, ou apenas o período remanescente. Em ambos os casos, olha só, em ambos os casos, tanto para a Constituição como para a alteração, tanto para a Constituição aqui, ó, como para a alteração, a gente vai ter a data diferente de 1 ano. Ok? Então, artigo 175, o que eu quero que você grave aqui neste momento? Exercício social dura 1 ano. Quem define o final do exercício social é o estatuto. Ele é a mãe, é ele que vai mandar. E a gente vai ter 2 exceções que são constituição de empresa, constituição de sociedade e alteração de estatuto. E vamos ver isso em questões, que a Banca CESP cobra isso. O exercício social das empresas regidas pela lei das sociedades anônimas deve ter a duração de 1 ano, ainda que o seu intervalo não coincida com o ano civil, ressalvados os casos em que a entidade esteja em seu primeiro ano de operação ou tenha acabado de sofrer alteração estatutária. Ok? Então, essa questão está
correta. Perfeito, né? É o que a gente acabou de ver. É o que a gente acabou de analisar aqui no slide. E aí tem essa questão do ano civil. O ano civil, ele pode coincidir com o exercício social? Pode, mas não é uma regra. O exercício social, ele não é o ano civil. O exercício social, ele dura um ano. O ano civil é o ano civil. É o ano civil que começa em 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro. Mas o meu exercício social pode ser diferente disso. Em alguns casos vai coincidir, óbvio, mas não é a regra. Questão 2. O término do exercício social, quando não estiver previsto no Estatuto Social da companhia, deve coincidir com o ano civil. E aí? Tá certo ou tá errado? Está errado, né? Deve coincidir, não. Esse deve que matou a questão. Errado. Se o examinador fosse mais sagaz um pouquinho e tivesse colocado aqui, ó, pode, ao invés de deve, aí sim a questão estaria correta. Tá vendo como a banca ela usa uma palavrinha para invalidar o item? Então, se ela troca ali o deve por pode, a questão ficaria correta. Beleza? Mas nesse caso aqui ela está errada. E vamos de mais questões. Para uma sociedade por ações, o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Perfeito. Questão perfeita aqui o item. Correto. Por que está perfeito? Porque a duração é sim de 1 ano e quem manda ali para finalizar é o estatuto. Lembre-se daquela mãe brava, né, nos vídeos que rolam aí no YouTube, no Instagram, os meninos jogando bola na rua, e aí quem grita para o menino ir embora para casa é a mãe. Às vezes vai até com um cabo de vassoura no portão, passa para dentro de casa, menino. Não faz isso? Quem é menino aí, já brincou de bola na rua, sabe o que é isso. Então quem vai mandar ali e vai mandar encerrar, acabar com tudo, é o estatuto. O estatuto é a mãe. Questão 4. A companhia não pode ter um exercício social com um período diferente do anual. 12 meses. Errado. Não precisa nem falar mais nada, né? Errado. Por quê? Não pode ter? Claro que pode. Quem vai definir a data final é o estatuto. Além disso, nós temos 2 exceções para o período de 1 ano. Constituição da empresa e alteração do seu estatuto. Vamos seguindo. O que você precisa saber aqui no artigo 176? Além do que você já viu aí no slide anterior, temos outros pontos importantes para tratar da nossa legislação societária. Olha só, ao final de cada exercício social, então você já sabe o que é um exercício social, né? O exercício social é o período que a empresa vai fazer o registro das suas operações. Então, imagine qualquer empresa aí que você conheça, ela tem um exercício social. Vamos abrir a câmera aqui para ficar mais perto de vocês. Ela tem um exercício social, beleza? E aí, dentro daquele exercício social, ela vai fazer os seus registros. Vai pegar ali os fatos que afetaram o seu patrimônio e vai fazer os registros. Onde que ela faz esse registro? Em livros pertinentes, nos livros contábeis. E ela faz isso por meio de um processo que chamamos de escrituração. Escrituração contábil. Então, dentro do exercício social, nós iremos ter os registros dos fatos contábeis dentro de livros pertinentes, e esse processo de registro a gente chama de escrituração contábil, certo? Aí olha só o que ela fala. Ao final de cada exercício social, que você já sabe o que é, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração, que eu acabei de explicar para vocês o que é, da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Beleza. Quem é essa figura aqui, ó? Diretoria. Todo mundo sabe o que é a diretoria? Uma sociedade, pessoal, uma sociedade, vamos pensar aqui, uma sociedade anônima de capital aberto. Qualquer empresa listada lá na Bolsa de Valores. Quem é entusiasta aí de investimento, quem gosta desse mercado financeiro, né? Eu, para quem não sabe, atuo no mercado financeiro, sou gerente em instituição bancária, atuo no mercado financeiro há mais de 15 anos. Eu sempre gostei de analisar empresas na Bolsa de Valores.
Por onde eu analiso? Pelos demonstrativos contábeis, pelas demonstrações que eu vou falar com vocês aqui da Lei 6.404. Mas assim, vamos voltar à figura das empresas. A gente tem as empresas listadas lá na Bolsa de Valores, e aí temos duas figuras importantes por trás dessas sociedades, que são Conselho de Administração e Diretoria. Beleza? Conselho de Administração e Diretoria. Quem que manda no operacional da empresa? Quem faz o negócio acontecer? É a diretoria. Então, por isso que fala ali, ó, ao final de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração, com base naquilo que foi registrado, as demonstrações financeiras. Por que ela faz isso? Olha só, a contabilidade, ela coleta os dados. Então, vamos fazer esses círculos aqui para vocês entenderem. Isso aqui são os dados que ela coleta, ok? Depois que ela coletou esses dados, ela faz o registro. O registro dos dados é feito por meio de um mecanismo que a gente chama de escrituração. Então, coletei os dados, eu vou registrar esses dados dentro da minha empresa. Então, aqui a gente chama de escrituração. Maravilha. Aí eu fiz a escrituração, com base na escrituração, a minha diretoria, ela vai fazer o quê? Ela vai divulgar a minha demonstração contábil. Essa demonstração contábil, ela vai ser entregue prioritariamente para quem? Para o meu usuário da informação. E prioritariamente o meu usuário externo, as pessoas que estão fora da entidade. Concorda comigo que um diretor, ele tem acesso à escrituração antes mesmo dele divulgar a demonstração contábil. Então, ele vai se valer da demonstração contábil? Vai, é claro, mas a informação que está contida na demonstração contábil não é feita prioritariamente para ele, é feita prioritariamente para quem? Vamos ver quem acerta. Usuários externos. Maravilha, usuários externos. Então, a informação chega prioritariamente para esse público. E aí a gente tem o que a contabilidade chama de usuário primário da informação contábil, que são os credores e os investidores. Muito bem. E aí, quais são as demonstrações que a Lei 6.404 evidencia lá no seu artigo 176? O balanço patrimonial, que vocês já conhecem, balanço patrimonial, feijão com arroz, né? Balanço patrimonial e demonstração do resultado. Balanço patrimonial é a posição da empresa, é a foto. São os elementos patrimoniais, ativos, passivos e patrimônio líquido. Eu consigo ver como está a entidade na sua situação patrimonial e financeira, naquele momento. Aí temos também demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. O que é isso? É a demonstração que evidencia as modificações, as mutações que tivemos especificamente na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Lembrando que essa conta aqui, ela faz parte de onde? Do PL da entidade, do patrimônio líquido. Quando a empresa ela tem um lucro ou prejuízo lá no seu resultado, ela transfere esse lucro ou prejuízo para o seu balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido. E aí a gente tem essa conta, que a conta de lucro é uma conta transitória, porque ela tem que ser toda distribuída, e a conta de prejuízo acumulado. Ok? Qual a outra demonstração que temos ali, portanto? Temos depois a demonstração do resultado do exercício, que é a nossa famosa DRE, que vocês já conhecem, apura se teve lucro ou prejuízo naquele período. Temos a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, que é uma demonstração que faz ali a movimentação do caixa, ela está preocupada com o caixa da empresa. Então, temos ali
entradas e saídas de recurso no caixa. Ela não quer saber de outra coisa. Ela não quer saber de fato gerador, de quando aconteceu receita, quando aconteceu despesa, nada disso. Ela quer saber o resultado do dinheiro, o resultado do caixa. E no caso de demonstração aberta, a gente tem aqui a DVA, ou demonstração do valor adicionado. Que demonstração é essa? É aquela demonstração que fala da riqueza, né, que a entidade criou e como ela foi distribuída, ok? Como ela foi distribuída. Então, como a entidade criou aquela riqueza e como ela distribuiu, certo? E aí tem uma exceção ali, ó. Uma exceção no parágrafo 6º, que fala o seguinte, ó. A companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões não será obrigada a elaborar e publicar a DFC. Então, a DFC, nesse caso aqui, ela é 100% obrigatória para a companhia o quê? Para a companhia aberta. Assim como acontece com a DVA. A DVA só é obrigatória para a companhia aberta, certo? A DFC, se for companhia fechada, tem essa ressalva. Só vai ser obrigatória se o PL, na data do balanço, for superior a 2 milhões. Se for inferior, é facultativo, certo? E aí, uma ressalva aqui também em relação à DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Lá no CPC 26, que a gente também tem a questão da elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, a gente tem um outro rol de demonstração contábil lá. E no CPC 26 temos a DMPL, que é a demonstração das mutações ocorridas no patrimônio líquido da entidade. Então perceba que a DMPL ela é mais ampla. Eu estou trabalhando com todas as contas do PL. A DLPA, ela é o quê? Mais específica. Eu só trabalho ali com as contas de lucros ou prejuízos acumulados. Então, é só a movimentação que ocorre em uma das contas que compõe o meu patrimônio líquido. É por isso que a DLPA ela pode ser incluída na DMPL, caso ela seja apresentada. Ok? Então, é isso. Aqui eu trouxe um quadro tabela para vocês entenderem e gravarem essa questão de demonstração contábil que a gente falou. Professor, eu preciso saber todas as demonstrações contábeis que estão na Lei 6.404? Não. Por que eu não preciso estudar? O seu edital, ele tem uma ementa. A ementa é o seu guia de estudos. Não tem como você fugir da sua ementa do edital. E lá na ementa do edital da PF, que, por sinal, se repetiu, né, 2018, 2021 e agora 2025. A gente tem na ementa explicitamente duas demonstrações. Quais são? Balanço patrimonial e demonstração do resultado. Professor, mais da minha ementa tem a Lei 6.404 e tem também os CPCs. E dentro dos CPCs tem o CPC 26, que trata de outras demonstrações. Ok, concordo com você. A gente tem outras demonstrações que podem ser objetos de cobrança. Mas como a banca foi específica em colocar na ementa do edital que ela quer de você balanço patrimonial e demonstração do resultado, eu acredito, sinceramente, que ela não irá cobrar outra demonstração. Ela não tem cobrado nos últimos concursos, então não vale a pena você se arriscar e querer aprender outra demonstração só porque, por suposições, pode ser cobrado. Porque, historicamente, se a gente puxar todos os concursos da banca, onde ela menciona demonstração contábil na ementa do edital, ela não cobra outra demonstração sem ser a que está explícita ali no edital do concurso. Beleza? Então, foque 100% em balanço patrimonial
e demonstração do resultado. Contudo, você precisa ter uma noção do que são demonstrações contábeis, quais são as demonstrações contábeis da Lei 6.404 e quais são as demonstrações contábeis lá do CPC 26. Ter uma noção não significa que você vai estudar a demonstração em si, porque existem demonstrações que são complexas. DVA, por exemplo, DFC, são demonstrações que exigem um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de profundidade na matéria de contabilidade para vocês aprenderem. Então vamos focar no que é de fato de direito lá para o concurso da Polícia Federal. O que a gente tem aqui nessa tabela resumo? É para vocês gravarem as demonstrações obrigatórias segundo a lei. Balanço patrimonial para companhia aberta e fechada é obrigatório? Sim, é obrigatório. É o feijão com arroz que eu falei com vocês. Professor, eu não sei o que é companhia aberta e companhia fechada. Olha só, companhia aberta e companhia fechada envolve uma série de nuances do direito empresarial, principalmente. Então, tem um juridiquês aqui que não compensa você ficar estudando o que é uma sociedade aberta e uma sociedade fechada. Mas eu vou falar com vocês, a grosso modo, não é a linguagem técnica correta para estudar uma sociedade aberta e uma sociedade fechada, mas vocês vão ter uma base na cabecinha de vocês para entender o que é. Grave o seguinte: sociedade anônima de capital aberto é aquela que está listada na Bolsa de Valores. É aquela que você pode chegar lá e comprar uma ação do seu capital. Companhia fechada é aquela que não está na Bolsa de Valores. Você não pode chegar lá e comprar uma parcela do seu capital como investidor. Grave isso. Isso aí é um resumo do resumo do resumo. Não é tecnicamente a forma mais apropriada de ensinar. E eu não vou entrar nesse mérito porque vocês não precisam aprender isso. Vamos pular. Com isso que eu expliquei, vocês já conseguem saber. E existe essa diferença? Existe. Por exemplo, vamos pensar aqui, duas empresas, Natura e Boticário. A Natura, ela está listada na Bolsa de Valores, então vamos considerar ela uma sociedade anônima de capital aberto. Boticário já não está, então sociedade aberta de capital fechado. Um exemplo grotesco seria esse, ok? Vamos voltar. DRE. DRE é obrigatória para aberta e fechada. Está lá na Lei 6.404. Não faz ressalva de companhia aberta ou de companhia fechada. Falou em sociedade anônima, ela obriga balanço patrimonial e demonstração do resultado. É o seu foco essas duas para o seu concurso. DLPA, mesma coisa. DFC, obriga para a companhia aberta, porém, companhia fechada, o que a gente tem que tomar cuidado? Com o PL de 2 milhões. Então, ela vai ser obrigada se o PL for maior que 2 milhões na data do nosso balanço patrimonial. Se o PL for inferior, a gente não tem uma obrigatoriedade. É uma faculdade da empresa apresentar ou não essa demonstração. E DVA, obrigatória para as companhias abertas. Companhia fechada não precisa elaborar. Beleza? Deu para entender aí? Então vamos seguindo com a nossa aula. E a Banca CESP cobra isso? É claro que cobra. Nos termos da Lei 6.404, a DMPL é uma demonstração contábil opcional. E aí? Fala para mim. A gente viu DMPL na Lei 6.404? Não. A gente viu quem? DLPA, que é uma demonstração mais o quê? Específica. A gente está tratando de uma conta do grupo do patrimônio líquido. Então, é opcional? É opcional. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Questão 6. As sociedades anônimas de capital fechado devem apresentar a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto e as sociedades anônimas de capital aberto pelo método direto. Da onde que a banca tirou isso? Fala para mim. Não sei, né?
porque vocês não viram isso em hora nenhuma. A DFC, meus amigos, quando apresentada, ela pode ser apresentada de duas formas. Quais são essas formas? Vamos lá. Método direto, ok? E método indireto. O que você precisa saber sobre isso? Quase nada. Mas eu vou dar um spoiler sobre DFC para você gravar. Método direto. Ela vai pegar a demonstração e vai segregar em fluxo de atividade. Atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento. Vai segregar as atividades dentro desses grupos e vai achar o resultado final do seu caixa. Ponto. Método indireto. Ela vai pegar o lucro líquido lá na DRE, lá no seu resultado, e vai fazer ajustes com as contas que afetaram ou não o caixa da entidade. Por exemplo, ela vai pegar uma depreciação ela reduz o resultado, mas não afeta o caixa. Concorda? Aí ela faz esse ajuste e encontra lá no final o seu resultado com caixa. Isso são meios da DFC ser apresentada. Ela pode ser apresentada pelo método direto ou indireto. Mas isso não interfere em nada. Se é companhia aberta, se é companhia fechada, não tem nada a ver. A Lei 6.404 ela é clara ao afirmar que companhia aberta precisa evidenciar a DFC. Companhia fechada só é obrigada se o PL for maior que 2 milhões. Se o PL for menor que 2 milhões, na data do balanço, não é obrigado. Então, essa questão aqui ela está errada. Joia? Vamos seguindo. Mais questões aí para vocês. A demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados é uma demonstração facultativa. E aí, para a Lei 6.404, é uma demonstração facultativa? Não, meus amigos. É uma demonstração obrigatória. Obrigatória perante a Lei 6.404. Certo? Então, essa questão está incorreta, né? Questão errada. Questão 8. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, é definida como obrigatória pela Lei 6.404 e como opcional pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Tá certo ou tá errado? Errado, né? Inverteu aqui. Quem obriga a DMPL é o CPC 26 e não a Lei 6.404. Ela inverteu. Então, aqui a questão 8 está errada. Questão 9. Companhias abertas de capital fechado, cujo patrimônio líquido seja inferior a 2 milhões, são dispensadas da elaboração de notas explicativas. Veja bem o que a banca cobrou em pleno 2019. Que se eu tenho um PL inferior a 2 milhões, eu não preciso apresentar nota explicativa. É isso que a lei fala? Claro que não, gente. O que a lei fala é dispensar da apresentação da DFC, demonstração dos fluxos de caixa, e não notas explicativas. Inclusive, nós vamos estudar nessa aula ainda. Se você não sabe o que é uma nota explicativa, você vai aprender hoje. Vai sair daqui sabendo tudo. Olha só. O que mais você precisa saber? Artigo 176. Parágrafo 1º fala o seguinte: as demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. O que isso quer dizer? Eu tenho um efeito aqui, que a gente vai chamar esse efeito
de comparabilidade. Isso. E onde que tem amparo para a comparabilidade? Tem amparo no CPC 00. Por quê? Lá no CPC 00, nós temos o que chamamos dentro da contabilidade de características qualitativas da informação contábil. Então, são características que vão dar qualidade para a nossa informação. Essas características, elas vão ser fundamentais ou de melhoria. Dentre as características de melhoria, temos lá a comparabilidade. Então, a Lei 6.404, ela está caminhando junto com o mesmo raciocínio, nesse caso aqui, do CPC 00. E o que diz a comparabilidade? Lá no nosso curso de contabilidade para PF, eu enfatizei muito isso com os alunos e dei um exemplo da época da pandemia. Por que da época da pandemia? Todo mundo vivenciou esse período que foi recente, né, de pandemia no mundo. E aí você tem uma empresa lá do varejo, por exemplo, ela apresentou ali a sua demonstração, seu balanço patrimonial, sua demonstração do resultado. Imagine no ano da pandemia. Aí chega um investidor, ele quer olhar a demonstração daquela empresa para saber se ele vai aportar dinheiro, se ele vai investir, se ele não vai e tal, enfim. Aí ele olha a demonstração do ano da pandemia, que foi um ano atípico. A gente sabe que as empresas foram assim, quase para o buraco, a maioria naquela época. Aí o investidor ele olha apenas o exercício do período de pandemia e fala: meu Deus, o que eu vou fazer nessa empresa? A empresa está destruída. Só que aí ele não lembra que aquilo ali é uma atipicidade. Foi uma atipicidade que vivemos. Então a gente olha o exercício anterior. Para quê? Para a gente fazer um comparativo. E aí ele vai comparar, inclusive, essa mesma empresa que ele está pretendendo investir com outras do mesmo setor. Então ele vai pegar ali exemplo que vocês conhecem. Uma Riachuelo da vida, uma Renner, uma C&A, os varejões aí que tem do segmento de roupas e vestuário e acessórios e vai comparar. Olha, todas elas olhando um período comparando com outro. O que aconteceu? Cresceu, não cresceu, evoluiu, não evoluiu, como ficou o caixa, como ficou o resultado e por aí vai. É por isso que a gente tem o efeito comparativo e isso está contido na Lei 6.404. Certo? Então, do parágrafo 1º, o que você precisa saber é isso. A informação ela tem que ter um efeito comparativo. Então, vou pegar um exercício e comparar com o outro, até para ficar justo, né? Conforme o exemplo que eu dei aí da pandemia. Parágrafo 2º não é tão importante no sentido de cobrança, mas você precisa saber. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou conta correntes. O que isso quer dizer? Veja bem, você tem lá o seu material de escritório. Dentro do material de escritório tem lá lápis, borracha, caneta, papel. Vamos imaginar isso aí. Ao invés de você ficar colocando o saldo para cada um desses itens, o que você pode fazer? Você pode somar todos eles e colocar ali materiais de escritório. Ponto. Não é designação genérica, porque você está especificando material de escritório. E esse saldo final do material de escritório não pode ser superior a 1/10 do seu saldo total de ativo, já que o material de escritório vai estar lá dentro do seu estoque. Então, ele não pode ser superior em 1/10 ao seu ativo total. É só isso que a lei está falando.
Então, pode agrupar contas semelhantes? Pode. Pode pequenos saldos serem agrupados? Pode. Desde que não haja designação genérica para a conta e que o seu saldo não seja superior a 1/10 do valor do grupo ali onde ele está elencado. Ok? O que mais você deve saber aqui nesse item da lei? Parágrafo 3º fala o seguinte: as demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia Geral. Ponto. O que eu quero que você leve para a sua prova do parágrafo 3º do artigo 176? Destinação de lucro. Quando a gente tem um lucro, lá na demonstração do resultado, esse lucro ele precisa ser transferido para o nosso PL. Então, o lucro ele vai vir para o nosso PL. E aqui dentro do meu PL, eu vou fazer a destinação. Eu vou mandar ele para reservas, eu vou fazer um aumento de capital social, eu vou fazer uma proposta de distribuição de dividendos, enfim, vou fazer a destinação conforme a lei manda eu fazer. Certo. Aí ele fala o seguinte, que vai registrar essa distribuição de lucro segundo uma proposta. Então, deve haver uma proposta e alguém vai ter que aprovar essa proposta. Eu falei com vocês que dentro da sociedade existem duas figuras importantes: conselho de administração e diretoria. Normalmente, o conselho de administração faz parte das decisões, mas quem toca os negócios no dia a dia da empresa, quem faz ali a coisa acontecer, é a diretoria. Porém, tem o grupo que manda na zorra toda. Tem um grupo que vai fazer ali chover, como diz o outro. Quem é esse grupo? Alguém aí sabe quem é esse grupo? Eu vou falar para vocês quem é agora. São os acionistas, são os sócios. E aqui são os sócios ordinários. Quem são os sócios ordinários? São os sócios que possuem direito a voto. Essa galera aqui, bonita, a gente chama eles de Assembleia Geral. Então, essa proposta que é feita pelos órgãos da administração, Conselho de Administração e Diretoria, vai ser para aprovação da Assembleia Geral. E por que passa por essa aprovação? Vamos imaginar que você tem um exercício social que seja de 1 ano e ele vai coincidir ali com início de janeiro e final de dezembro. Então, a gente tem aqui o exercício social, janeiro e dezembro. Quando chega em dezembro, aí os órgãos da administração, vamos falar que a diretoria, ela vai ter que publicar as demonstrações contábeis da empresa. Chegou aqui no final, a diretoria vai publicar as demonstrações contábeis da empresa. Só que ela consegue fazer isso rapidamente? Eu termino meu exercício social hoje. Eu consigo publicar uma demonstração contábil hoje? Não. Por quê? Eu tenho que preparar. Eu tenho que reunir documento, eu tenho que preparar ali os dados baseados na minha escrituração contábil para que eu possa fazer a divulgação e elaboração da minha demonstração contábil. Então, isso leva um tempo. Só que aí, os órgãos da administração, eles fazem isso com o intuito da Assembleia aprovar. Os órgãos da administração, eles não montam uma proposta de destinação do lucro visando em não aprovação. Quando eles elaboram, eles já têm claro que lá na frente, quando for acontecer a Assembleia Geral, os acionistas vão aprovar.
É por isso que tem essa palavrinha aqui, ó, no pressuposto de sua aprovação. Ou seja, os órgãos da administração preparam as demonstrações contábeis com a cabeça de quem vai aprovar aquela destinação do lucro. Aí vem o parágrafo 7º da Lei 6.404 e fala que a CVM, que é a conhecida por vocês como Comissão de Valores Mobiliários, fala que, a seu critério, ela pode disciplinar de forma diversa ao registro que foi dado no parágrafo 3º. Ou seja, os órgãos da administração podem fazer uma proposta de destinação do lucro e aprovar isso em assembleia, e pode vir a CVM, a seu critério, e disciplinar de forma diversa. Então, quem manda aqui? CVM. É a CVM que vai mandar. Então, assim, só para vocês saberem que nesse caso aqui, do exemplo, ela vai ter uma supremacia sobre os órgãos da administração. Continuando, o que mais você precisa saber de importante para a sua prova? Olha lá, as demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então, temos aqui a figura das notas explicativas. Para que serve notas explicativas? Lembra que eu falei com vocês que a contabilidade ela vai coletar os dados. Vamos lá, vamos ficar aqui perto de vocês. A contabilidade ela vai coletar os dados que ela precisa. Posteriormente, ela vai registrar os dados por meio de escrituração contábil em livros pertinentes. E aí, depois disso tudo, ela vai fazer a elaboração das demonstrações contábeis. Perceba que as demonstrações contábeis são um documento sintético, resumido. Então, ali é uma pequena parte que foi evidenciado de tudo que aconteceu nos registros contábeis da empresa. Não tem como eu divulgar tudo que eu preciso dentro de um balanço patrimonial, dentro de uma demonstração do resultado. Não tem como. E se não tem como eu divulgar tudo, eu preciso do quê? Eu preciso de um auxílio, uma ferramenta que possa elucidar, que possa esclarecer as informações que estão contidas dentro das minhas demonstrações contábeis. Então, por exemplo, você tem lá no balanço patrimonial uma provisão para perdas no seu crédito a receber. Ou você tem uma provisão de um processo judicial. Aí você olha aquilo, você não sabe do que se trata, qual é a expectativa realmente de perder daquele processo ou de ganhar aquele processo. Você não sabe o que está acontecendo, você só sabe que tem um registro ali no seu balanço patrimonial. Então, o que faz? Vai lá para a nota explicativa e elucida aquele fato, complementa aquele fato, esclarece aquele fato para o usuário. E aí ele vai ter acesso a um dado mais detalhado, mais informativo, que não estava contido anteriormente na demonstração contábil ali da empresa. Beleza? Então, quando você lembrar de nota explicativa, você vai recordar dessas palavras aqui, ó. Elucidar, esclarecer e complementar. É para isso que serve as notas explicativas. Elucidar, esclarecer e complementar. Informações que já não estejam contidas nas demonstrações contábeis. Certo? Deu para entender? Fala para mim se vocês conseguiram captar a mensagem. Vamos seguindo aqui. Aqui é um quadro resumo sobre notas explicativas, para vocês saberem o que elas devem evidenciar.
ou elas vão apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis que foram adotadas. Então, como que a empresa fez para divulgar as informações que estão contidas nas demonstrações contábeis. Ela vai divulgar também informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte da demonstração financeira. É aquilo que eu falei, não pode ter algo ali prolixo, né, que vai ter duplicidade de informação. Se a informação, porventura, já está na demonstração contábil, não precisa de nota explicativa para esclarecer aquilo. E visa fornecer informações adicionais que não foram indicadas nas próprias demonstrações financeiras e que são consideradas necessárias para uma apresentação adequada. Isso aqui tem que tomar cuidado também. Por quê? Não são todas as informações que eu vou divulgar em notas explicativas. Por exemplo, eu tenho uma empresa, aí eu vou divulgar lá na minha nota explicativa o seguinte: olha, eu tenho uma caixa de caneta Bic que está em cima da mesa, lá na minha filial, localizada no Rio de Janeiro. Isso é relevante para o meu usuário? Não, não é relevante para ninguém. Mas aí vem um outro fato. A minha empresa adquiriu 30% de participação numa concorrente do mercado. Isso é um fato relevante para o meu usuário? Sim. Então, nem tudo que precisa de elucidação vai para as notas explicativas. Vai para as notas explicativas o que for de fato necessário e relevante para que o meu usuário da informação contábil tome a melhor decisão possível. Beleza? É isso. E vamos ver questões. Questão 10. As notas explicativas, as demonstrações contábeis, devem tratar das informações relevantes que ocorrerem durante o exercício social e que possam afetar o processo de decisão dos usuários externos da informação. Correto, né? Item correto. É um resumo de tudo que a gente falou. Então, as notas explicativas, elas vão tratar de informação relevante, como eu falei com vocês, não são todas as informações, é aquilo que for relevante, que ocorreu dentro do exercício social, aí findou o exercício social, vamos divulgar as demonstrações contábeis e só vamos colocar em notas o que for relevante para o usuário externo. Questão 11. Companhias abertas são dispensadas de apresentar notas explicativas relacionadas à base de preparação das demonstrações financeiras adotadas durante o período. Errado, nem preciso falar muita coisa aqui, né? Não é dispensado. A gente viu que um dos efeitos das notas explicativas é realmente divulgar a base de preparação que ela usou para elaborar as suas demonstrações contábeis e também as práticas contábeis exigidas pela legislação e normas brasileiras. Artigo 177. O que você precisa saber desse artigo para você levar para a sua prova? A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes. O que isso quer dizer? A escrituração, que é o processo meu, que eu vou registrar os fatos que ocorreram dentro da minha empresa naquele exercício social, tem que ser mantido num registro permanente, ou seja, tem que ser algo formalizado, um livro ali, né? Por exemplo, a gente tem um livro, então eu tenho que registrar isso de forma com que fique permanente para a empresa. Eu não posso simplesmente escriturar um fato contábil numa folha avulsa de papel A4 que eu vou perder, que vai se deteriorar e que vai acabar com tudo. Então, o registro ele deve ser permanente dos fatos contábeis da empresa, que é lá o processo de escrituração contábil. E também tem que ter obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei, bem como aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então, olha só, eu vou adotar métodos ou critérios contábeis uniformes. Então,
Para eu registrar, eu não posso fazer 2 registros, cada um usando uma prática, um método, um critério diferente, vai ficar uma bagunça. E o regime de competência, que é a base da contabilidade. Mas tem que ter uma atenção aqui. Qual é a atenção que vocês têm que ter aqui? Com a DFC. As demonstrações contábeis como um todo, a contabilidade, na verdade, como um todo, ela adota, por regra, o regime de competência para a elaboração ali dos seus registros e das suas demonstrações contábeis, exceto DFC. A DFC é uma exceção à regra do regime de competência, porque ela usa o quê? O regime de caixa para fazer a sua movimentação financeira. Então, a DFC não usa regime de competência. Então, se porventura a banca quiser cobrar de você, todas as demonstrações contábeis são elaboradas conforme o regime de competência. Está errado. Toda a contabilidade é feita com base no princípio ou no regime de competência. Errado. Porque existe ali o regime de caixa que é aplicável à DFC e por isso é uma exceção e você tem que tomar atenção com isso porque a banca vai cobrar isso. Ela pode cobrar isso aqui. Isso é bem comum e é a cara da banca CESP fazer esse tipo de pegadinha. Tá ok? O que mais você precisa saber? Lá no parágrafo 1º fala o seguinte: as demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. Aqui um exemplo claro que temos é o seguinte: a empresa ela adota o método PEPS para avaliar ali os seus estoques. Primeiro que entra, primeiro que sai. Aí, posteriormente, ela muda do PEPS para o EPS. Isso é relevante? É relevante. Por que é relevante? Porque vai afetar o resultado da companhia, vai afetar o resultado da empresa. Então, isso aqui, ela vai jogar em notas explicativas e vai fazer as ressalvas com relação aos efeitos que isso tem para a entidade, para a sociedade. É claro, desde que esse efeito, esse fator aqui, ó, seja relevante. No meu exemplo, é relevante, porque vai afetar diretamente aqui a minha demonstração do resultado. Então, se vai afetar o meu resultado, isso para a empresa e para o usuário da informação é relevante. Mas se for uma mudança de critério ou método contábil que não seja relevante, não fica sendo obrigatório essa divulgação. Além disso, temos o parágrafo 3º, que fala o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas observarão ainda as normas expedidas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. O que isso quer dizer? Que quando eu falo de companhia aberta, ela deve aplicar obrigatoriamente as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM. E se for uma companhia fechada? A companhia fechada ela pode ou não aplicar o que está dentro das normas da CVM. Para a companhia fechada, isso é uma faculdade. Para a companhia aberta, isso é uma obrigatoriedade. Além disso, vai ter que ser submetida para uma auditoria independente. Quem são os auditores independentes? Auditores independentes são as pessoas que atestam a confiabilidade da informação contábil. Então, a empresa ela divulgou lá o seu balanço, sua DRE, a sua DLPA, e aí o auditor independente vai lá conferir aquelas informações e vai atestar se aquelas informações divulgadas são confiáveis ou não. Basicamente é isso. Temos mais alguns pontos aqui que são importantes para a sua prova da Polícia Federal. O parágrafo 4º fala o seguinte: as demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Então você tem que gravar aqui administradores, que a banca sempre fala, ela troca esse nome administrador por conselho, por assembleia geral,
por diretor, ela troca isso aqui. E quando você lê contabilista, você vai lembrar de contador mais técnico. Técnico com CRC, que é o técnico legalmente habilitado. A banca Sebrasp, a banca CESP não faz distinção quando ela usa o termo contabilista entre contador e técnico contábil. Ela considera tudo a mesma coisa. Apesar de não ser, ela considera tudo a mesma coisa. Parágrafo 5º. As normas expedidas pela CVM, que se refere ao parágrafo 3º que a gente viu, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. Então, já conversei com vocês na nossa primeira aula aqui do YouTube, que a contabilidade ela passa por um processo de convergência internacional. Então, imagine se cada país divulgasse a contabilidade de acordo com as suas regras da sua localidade, do seu país. Era uma bagunça. E antigamente era assim. Hoje em dia, a gente tem um processo de convergência contábil. Então, a gente pega todos os principais países com as suas principais exigências, normas e legislações e tenta fazer um compilado para unificar, para fazer uma convergência, para que a informação seja divulgada o mais próximo possível de um único modelo. Apesar disso ser praticamente impossível, é o que busca a convergência contábil. E aí, quando a CVM vai expedir essas normas que as sociedades de capital aberto têm que seguir, elas vão ter que se atentar a esses padrões internacionais. Parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão optar por observar as normas das demonstrações financeiras expedidas pela CVM. Então, é o que eu falei com você. Uma sociedade de capital aberto, ela precisa seguir as normas expedidas pela CVM. Uma sociedade de capital fechado, ela pode ou não seguir as normas da CVM. Perfeito? E aí vamos com mais duas questões. O balanço patrimonial deverá ser assinado pelos integrantes do Conselho de Administração em conjunto com o contador legalmente habilitado. Aí eu pergunto para vocês, está certo ou está errado? Está errado. Nossa, como assim está errado, professor? Não entendi nada agora. Explico. Conselho de Administração não é administrador. É isso que a banca considerou. É o único erro. O gabarito da banca foi errado. O único erro possível nesse item é ela considerar que administrador não é o mesmo que conselho de administração. Por isso o item está errado. Lembra que eu falei? Ela troca. Ela vai trocar administrador por conselho de administração, por diretor, por assembleia, por qualquer outra coisa, menos administrador. E a questão 13. As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, deverão ser observadas pelas companhias abertas na elaboração das demonstrações financeiras, e esses relatórios serão submetidos à auditoria independente, assinados pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Questão correta, e é uma questão aí, resumo, né? Como eu costumo falar, é uma questão resumo do assunto para você colocar aí no seu caderninho de revisão para a véspera da prova. Tranquilo? Então, com isso, a gente chega ao final aqui dessa nossa aula. A gente trouxe aqui pontos importantes sobre a legislação 6.404. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo que a gente falou aqui nesta aula de hoje. A aula sobre a Lei 6.404, ela não pode ser uma aula única. Não tem como a gente trabalhar todos os pontos da lei em uma única aula, visto que a lei é ampla, inclusive a parte que cai na PF. Então, é uma aula aí para 3, 4 blocos, tranquilamente. Lá no nosso curso de contabilidade para a Polícia Federal, já vai estar todas as aulas 100% atualizadas, comentadas. Então, o curso está lá à disposição de vocês. Estamos com matrículas abertas. O link para a matrícula está aqui na descrição do vídeo. A nossa equipe comercial está à disposição de vocês. Dentro do nosso curso, temos os grupos lá de WhatsApp, o grupo de aviso e o grupo de aluno. Eu, professor, não é robô,
não é suporte, não é chat GPT, sou eu que estou lá, vou tirar todas as dúvidas pertinentes de vocês na medida do possível, então vou auxiliar os estudos nessa reta final e estamos de braços abertos esperando os próximos aprovados da Polícia Federal 2025. Então, sem mais para hoje, eu agradeço a confiança e a parceria de vocês em mais uma aula nossa aqui no canal do Contabilidade Facilitada e aguardo vocês no nosso próximo encontro, visto que o nosso encontro aqui, por enquanto, é semanal, mas muito em breve teremos aí 2 ou mais encontros na reta final para a Polícia Federal. Desejo uma excelente noite e bons estudos para vocês. Forte abraço. Se você é da área contábil, você já percebeu que nós estamos no meio de uma revolução. Inteligência artificial, reforma tributária, novos modelos de negócio, internet e muito mais. Desafios não faltam e junto deles surge a maior oportunidade para contadores da nossa geração. E na edição do Contabilidade Facilitada ao Vivo 2024, nós vimos que juntos poderíamos ir além. E 2025 vai ser o momento da ação. Não vai ser apenas mais um evento. No Contabilidade Facilitada ao Vivo 2025, você vai ser parte dessa transformação. Será o ponto de encontro para quem quer entender o futuro da contabilidade e assumir o protagonismo no mercado. Nós vamos debater o que importa para você, como se preparar para a reforma tributária, como utilizar a inteligência artificial, todas as inovações e novidades no mundo da contabilidade. Esse é um convite para você que não quer ser apenas espectador, mas autor da própria história. Para você que busca inspiração, para você que busca uma nova visão sobre o mercado, sobre a própria carreira e sobre si mesmo. 2025 é o ano, o futuro não vai esperar por ninguém e esse é o momento de estar presente ao vivo de verdade. Participe do Contabilidade Facilitada ao Vivo 2025, porque o futuro é de quem faz.